Você já teve vontade de viajar para os Estados Unidos e descobrir por que a terra do Tio Sam atrai tanta gente? Então não perca tempo. A jornalista e escritora Sabrina Abreu lança um livro que dá dicas de como viajar pelo país norte-americano. São roteiros de gastronomia, compras e informações de como chegar em lugares turísticos. O lançamento acontece nesta quinta-feira, dia 10, na leitura do Pátio Savassi. Mas ela vai antecipar, claro, algumas dicas que ela escreveu no livro. Tá bom, Sabrina? Ei, Dani, tudo bom? Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Me fala desse livro. Eu sei que você é escritora, né, jornalista, e já tem um livro lançado, mas vamos falar desse antes de contar do outro. Verdade. Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, Miami, Las Vegas e mais viagens. Isso, é. É um livro, como você disse, que fala dos pontos turísticos, mas fala além dos pontos turísticos, daqueles lados Bs das cidades, assim, aqueles lugares onde geralmente o turista que vai pela primeira vez não consegue chegar. Então eu tive auxílio luxuoso de alguns americanos ou pessoas radicadas lá. Entre os brasileiros tem o Vicky Muniz, artista plástico, né, a Rafinha Bastos, que tem uma casa de stand-up comedy lá em São Paulo. Ele se inspirou nas casas de stand-up comedy americanas, norte-americanas, para poder fazer. Legal. Então ele me deu umas dicas disso. O Vicky Muniz falou algumas coisas de baladas que o filho dele organiza lá em Nova York, que é bem legal. E de onde veio a sua inspiração para fazer esse livro? Para fazer esse livro, então, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre Israel e é um destino considerado assim exótico, né, por muitas pessoas, apesar de ser um país moderno, ainda tem essa conotação. A leitura que a editora me instigou assim a fazer a mesma coisa que eu tinha feito no meu Israel, que foi para a segunda edição e tal, que deu certo, graças a Deus, com um país mais comercial. E aí de cara eu pensei nos Estados Unidos, que é um país que de fato eu admiro e ao mesmo tempo é bem controverso, assim, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta dos americanos e tal. E aí tentei escrever sobre isso de um jeito bem franco, assim. E porque quando a gente vai viajar, a gente vai procurando publicações, vai mexendo na internet e sempre fala para alguém que vai: dá umas dicas de tal lugar. Como é que eu vou em lugares menos comerciais, que vão mais americanos? E foi isso que você trouxe para esse livro. Foi isso que eu fiz. E aí, como é um livro de viagem e de entrevistas, em vez de um guia de viagens, eu priorizei assim as histórias das pessoas com que eu fui encontrando pelo meu caminho. Assim, como eu sou jornalista, alguns eram fontes, digamos assim, né, um entrevistado mesmo, com hora marcada, tudo direitinho, e outros amigos da vida, assim, que eu já conheci. Alguns moravam lá, eram brasileiros, ou de outras nacionalidades, ou americanos. E aí eu fui contando, junto com o lugar, eu contava um pouco da história da pessoa. Por exemplo, tem o Tompkins Park, que é um parque. Nova York é uma cidade cheia de parques, né? E a minha cidade favorita lá nos Estados Unidos é Nova York. E a Elisa Mendes é uma fotógrafa muito bacana, Belo Horizontina, hoje em dia ela mora no Rio. Mas uma das vezes que eu fui a Nova York, ela estava lá, e ela morava lá e me hospedou. Ela me apresentou esse Tompkins Park, que é um parque super bacana, assim, onde os hippies se reuniam na época da Guerra do Vietnã em protesto. Hoje em dia lá tem punk, tem hippie ainda, tem skatistas. Cada área do parque é diferenciada, assim, é meio de tribos, vamos dizer assim, diferentes. E eu, então, contei do parque, mas falei junto disso da Elisa, assim. Então, fui casando com as personalidades e os lugares. E aqui também tem dicas de lugares, com endereços. É bem lembrado, verdade. Porque, apesar de não ser um guia, ser um livro mesmo de viagem, ao final dos capítulos, achei por bem, assim, jornalisticamente, informar. E aí, separei direitinho, assim, falei os lugares que foram citados no capítulo, ou que tem a ver com alguma coisa, tipo, Tompkins Park, tal endereço, para comprar, que às vezes o pessoal ama também, né? Para comprar, aí onde consumir naquele bairro, um restaurante legal para ir, a história daquele restaurante, quem frequenta. Os personagens, né? Tem aqui uma foto. Esse figura que é de Los Angeles, né? Em Venice Beach tem ainda um resquício do movimento hippie e tal. E ao mesmo tempo também que Los Angeles tem muitos moradores de rua. É a cidade norte-americano com mais moradores de rua. Então esse está meio no meio do caminho entre uma coisa e outra. E aí essas curiosidades todas, você foi percorrendo as cidades e colocando no caso, guia. E aí é um trabalho bom esse, né? Graças a Deus. Ótimo. Quanto tempo você demorou? Pois é, eu já tinha impressões e personagens e tudo de outras ocasiões. Outras viagens. Mas para fazer o livro eu fiquei lá um mês. E aí, foi um intensivão, assim, né? E que foi super difícil. Ai, não foi sacrifício, mas você fica bem aplicada, porque eu até estava vendo a Danusa Leão, né, que é maravilhosa, ela escreve também sobre viagem, e ela falando assim que é uma viagem diferente quando você está
escrevendo, que você fica meio na obrigação, assim, né? E agora, mas foi muito bom, sim. Segundo filho, né? Você já morou em Israel, inclusive. Você fala quantos idiomas, Sabrina? Ai, não, nem é assim. Assim, eu só conto mesmo, além do português, o inglês, que é o que eu falo, assim, segura. Eu estudei espanhol, mas sou tímida em relação ao espanhol, porque eu tenho muito medo, como ele é próximo do português, de inventar uma palavra. Eu fico com tanta vergonha. Então, assim, mas até falo, mas não sei direitinho. E o hebraico tô no caminho também, não falo direito. E dá pra gente já tá falando do lançamento desse, mas já dá pra vislumbrar um outro, porque livros assim, os turistas gostam de ler, né? Tem dicas preciosas que se a gente fosse só com uma agência de viagem, a gente certamente não conseguiria. Ah, é verdade. Bom, na verdade, assim, esse livro eu vou lançar essa semana e é uma loucura, assim, meio porque aconteceu no calendário da editora e na próxima semana eu vou lançar outro, que chama Lu Alone Até Aqui, que é da cantora mineira, né? Bacana demais, que já teve reality show no Multishow, que teve, que canta em inglês e agora também tá cantando em português. Ela é uma menina muito bacana, muito talentosa, de BH. Eu escrevi um livro sobre a vida dela, mas assim, uma adolescente que é igual e diferente às outras, assim. Então você vai ter que voltar semana que vem. Eba, eu quero. Vamos Posso voltar com ela? Claro. Gente, convidar, fica já no ar que é certo. Vamos falar do lançamento desse então, quinta-feira. Quinta-feira, todo mundo convidado. Pra onde que eu olho? Aqui? Todo mundo convidado no Pátio Savassi, a partir das 19h30, é aberto ao público. Vai ter DJs do I Love Bubble tocando um vinil com músicas americanas, é isso aí. Super legal. Então, aberto ao público, gente, não perca. Estados Unidos, viagens, o mais novo filho da Sabrina Abreu. Mais informações também a gente vai colocar na nossa página no Facebook. E você que está assistindo o nosso programa e está louco por um guia como esse, entre agora na nossa página aí no Facebook, na BH News TV, e escreva "Quero o livro de Nova York". E aí o presente é seu, que a Sabrina trouxe com todo carinho para nós. Oba, Nova York, Los Angeles e Miami. Obrigada, viu, Sabrina? Obrigada muito sucesso. Ai, e semana que vem tô te esperando aqui para lançar o outro livro. Vou vir com a Lu. Obrigada. A gente vai pro intervalo e volta já já, não sai daí.